A gente tem hoje uma conjuntura política muito dramática, né, que não facilita, não acolhe, mas de contrapartida a gente também tem muita resistência, mais assertiva e mais forte, assim, mais clara do que nunca, né? Acho que depois do 14 de março, a ação tinha ali um claro recado à população LGBT, à população negra, favelada, periférica, que tinha o intuito, né, de fazer a população negra sentir a carne mais barata do mercado novamente, a população LGBT voltando para o armário. Acho que o recado era claro para que tudo que a Marielle personificava ali no corpo dela, e eram todas as pautas de direitos humanos, né, e de minorias, que era uma mulher preta, favelada, lésbica, sendo executada daquela forma, que o corpo por si só já era uma afronta naquele espaço da Câmara Municipal. Acho que o recado era dizer que não quer tudo isso que a Marielle representava e que segue representando, disputando esses espaços, né? E a gente democraticamente mostrou a força que, sobretudo, as mulheres pretas tiveram no enfrentamento dessa causa, dessa luta. E aí a gente tem Dani, Mônica e Renata ocupando a LERJ, Talíria ocupando aqui a Câmara dos Deputados, muitas outras mulheres negras trans ocupando espaços de poder. Então acho que o recado ele é o contrário do que tentaram passar, porque a gente tinha todos os motivos para dar 2 passos atrás e se recolher, aceitando o medo que tentaram impor, mas a gente aprendeu a conviver com o medo e dar 2 passos à frente para dizer que a gente não vai mais aceitar nada parecido, porque isso também tem uma força que era uma força característica da personalidade da Marielle, né? Que era o medo é legítimo, mas a gente segue com medo mesmo, porque isso não pode ser um instrumento que nos paralise. A gente tem que utilizar, inclusive enquanto ferramenta até de motivação, para que a gente não tenha mais a sociedade vivendo aquele momento ali de terror que foi, por exemplo, a imagem que eu tenho do dia 15 de março. A Cinelândia ocupada e todo mundo aos prantos sem conseguir entender de fato o que tinha acontecido. É feito de forma muito coletiva, né? Quando as pessoas dizem você me representa, é inspirador ver a sua força, isso me coloca num lugar e me demanda uma responsabilidade muito grande. Então, até isso eu vejo construído coletivamente também. Então, eu não levanto da cama sozinha para poder fazer uma agenda, porque eu penso que fazer essa agenda é importante porque inspira, porque motiva e porque a Marielle foi executada e a gente não tem resposta para isso. A preservação de memória da Marielle, para mim, também passa por ter justiça à execução dela, ao assassinato dela e do Anderson, porque ela, enquanto defensora de direitos humanos, entendia que uma vida não vale mais do que a outra. Então, o Estado brasileiro responder quem foi que mandou matar e quem matou eles é para mim também um ato de respeito e preservação da memória de luta dela. A minha inspiração vem de ver essas mulheres negras hoje disputando esse parlamento, esse espaço de poder que é tão machista, tão fundamentalista, tão racista, e elas fazendo isso com tanta ousadia é sem dúvida nenhuma muito inspirador. Sobretudo no período eleitoral, quando o discurso de ódio ele começa a aumentar muito, inclusive a violência física até, que foi muito respaldada dentro ali do discurso do atual presidente, as pessoas que pensavam parecido começaram a se sentir legitimadas e autorizadas, né, a reproduzir o mesmo tipo de discurso de ódio ou a aceitar, a cometer a violência que ele incitava nos seus discursos. Então, quando a gente caminha para fazer o que a gente diz que é a política construída com afeto, né, que era a política que Marielle estava ali construindo num gabinete que era sempre de portas abertas, fazendo uma política com os movimentos sociais, com as pessoas, construída e feita para as pessoas e com as pessoas, que não é uma política colocando margarida em ponta de fuzil, mas uma política com enfrentamento, mas com solidariedade e empatia. A gente dá a resposta que, ao meu ver, é a resposta que que respeita mais a memória da Marielle a esse governo. Então eu acho que tem muito essa tentativa deles nos impor cada vez mais medo, mas eu gosto de pensar que isso também é um sintoma do desespero deles, porque nós nunca tivemos uma resistência tão forte, tão clara e cada vez mais articulada, sobretudo do movimento feminista. A gente está deixando muito claro que não vai mais aceitar, que não vai se conformar
e de certa forma nunca fizemos, né? Mas eu acho que hoje a gente tem mais aliados, sem dúvida nenhuma, nessa causa. A gente tem um coletivo mais engajado, de certo modo, assim, como todo, para construir essa resistência e dizer muito claro que não daremos nem um passo atrás, não importa o quão truculentos eles possam ser, a gente vai continuar avançando, resistindo e fazendo o que a gente acha que é o necessário para construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Eu conheço a Marielle quando eu tenho 18 anos de idade, ela era secretária de um pré-vestibular na Maré, e a gente já fazia militância de rua com os movimentos sociais, participando de manifestações, e ela sempre teve essa postura que era uma postura mais afrontosa, assim. Marielle sempre foi ponta de lança. E aí, quando acontece a primeira campanha para deputado estadual, né, do Marcelo Freixo, a gente tinha um núcleo de favelas, a gente estava no núcleo da Maré, do PSOL, e aí quando a gente faz a campanha e quando sai o resultado, o Freixo resolve montar o gabinete com participação, né, desses núcleos, e aí o núcleo da Maré faz uma votação para ver quem estaria acompanhando ele na Alerj, e foi unânime, assim, tipo, não tinha dúvida de que era a Marielle, que estava ali estudando ciências sociais na época, mas sempre teve essa postura de enfrentamento, mas fazendo isso com um diferencial que era uma escuta. Marielle tinha uma coisa que eu achava muito admirável, ela conseguia perceber o potencial das pessoas, de cada coisa, sabe? E estimular as pessoas a desenvolverem isso. Então, e ela também exercia a escuta a partir do que ela sabia que não era a área de expertise dela, o que para uma pessoa que está numa posição de liderança é fundamental, sobretudo quando quer construir algo coletivo, né? Então, ela sempre teve essa postura muito do enfrentamento, e isso era no dia a dia. Então, a Marielle era a mulher que você ia ligar de madrugada se tua casa estivesse pegando fogo, porque ela era a amiga que ia parar o que estivesse fazendo para dar um jeito para ajudar. Demandava muito também, botava todo mundo para trabalhar o tempo inteiro. E aí dentro da Câmara Municipal, por si só, a presença dela já era uma afronta àquele sistema daquela casa. Foi muito bonito ver, num ano e 3 meses do exercício do mandato dela, a Marielle que começou a vereança e a Marielle 1 ano e 3 meses depois, assim. Tanta transição, postura corporal, tanta transição do autocuidado, todos os tipos, assim. Marielle estava, eu acho que sem dúvida nenhuma, no melhor momento da vida dela, de todas as formas, assim, tanto do campo emocional, afetivo, pessoal e profissional. Ela pegou aquele lugar que ela entrou sabendo que não era um lugar para ela, que a sociedade construiu aquilo ali dizendo isso aqui não é seu, e depois ela desconstrói isso, não só para dentro da casa, para dizer assim, vocês vão ter que lidar com isso aqui, porque eu vou ocupar esse espaço é meu, tanto quanto para ela mesma. Ela se convenceu de que ela merecia estar ali, de que ela era capaz de estar ali e de que ela estava no lugar dela. E ninguém podia questionar isso. Tanto que nos vídeos é engraçado ver que parece que tem uma Marielle de 5 metros de altura, falando em cima daquele ali do púlpito e tal. E no campo pessoal era uma coisa completamente contrária àquilo, porque era desorganizada, desastrada, tinha a coisa do acolhimento, porque eu acho que o enfrentamento na rua era tão grande que em casa ela queria a coisa do acolhimento, assim, tipo, cuidem de mim. Não foi surpreendente ver a Marielle virar a potência que virou enquanto vereadora, mas foi mais surpreendente ver a Marielle se olhar e se reconhecer naquele lugar ali, sem as amarras sociais, sabe? Tipo, ela foi se despindo dos preconceitos. Então, ela se entende enquanto mulher negra, se apodera ali da identidade dela, você consegue ver isso na vestimenta, no cabelo, depois vem com a questão do mestrado, então ela se afirma ali enquanto pesquisadora, intelectual, já ali enquanto vereadora ela começa a se afirmar e se assumir enquanto mulher lésbica, pegar a pauta LGBT, então assim, foram muitas transições. Eu acho que no período da vereança, ela consegue olhar para a sociedade, ver o quanto que estava doente e entender com empatia e solidariedade que ela precisava pegar aquelas pautas e brigar de toda e qualquer forma, porque ela, enquanto figura pública, podia ajudar nisso.
Mas ela, enquanto Marielle, ela entendia o que era isso, porque era mulher, porque era negra, porque era favelada, porque era lésbica. Então ela tinha todas as pautas no corpo e conhecia de perto todas as dores. O start, assim, de tudo. Porque a gente está a partir da maré, e aí a gente constrói ali a formação, a identidade. E quando começa a frequentar outros espaços da cidade, sobretudo quando vai à universidade, né? Que a gente estudava ali na Gávea, uma das regiões mais caras do Rio de Janeiro, uma das universidades mais caras do Brasil. E a gente ali, enquanto mulher favelada, tinha muito pouco acesso a tudo isso, né? Acho que Marielle muito menos, porque já da dificuldade não só de ser negra, mas ter sido mãe jovem, enfim, tinha outras barreiras ali, muito mais fortes para superar. E quando a gente começa a compreender o outro Rio de Janeiro, que não era o Rio de Janeiro dentro da favela, a gente entende que tem uma outra cidade em disputa, né? Que a gente tem que disputar aquela cidade ali. Eu, por exemplo, me torno militante a partir disso, quando olho para a zona sul do Rio de Janeiro, que eu frequentava pouco, passo a frequentar mais, passo a olhar aquilo ali que era um mundo completamente diferente do meu mundo, muito melhor, né? Onde as pessoas tinham segurança, tinham saneamento de qualidade, educação de qualidade, muito mais acesso à cultura e a lazer. E aí entende que tem que disputar essa cidade, porque essa cidade tem que ser para todo mundo, né? Não dá para não poder voltar para casa e ter que procurar a casa de amigo para poder dormir, porque você não consegue entrar porque está tendo tiroteio. Enterrar um amigo e ver a mãe dele ainda ter que ler nota no jornal chamando ele de traficante, quando ele na verdade tomou um tiro de bala perdida e a mãe sequer consegue enterrar o corpo do filho da forma como, né, com o respeito que deveria ser. E aí eu acho que a maré é o lugar do vínculo, é o lugar do afeto, por exemplo, o lugar para onde eu volto quando eu quero recarregar a bateria, assim. Os amigos de infância estão lá, a família estão lá, as lembranças estão lá, né? Então é sem dúvida nenhuma um lugar de muito... É um lugar muito especial, né? Porque mesmo com tudo que tem de problema, e tem muitos problemas esses que a gente luta inclusive para poder solucionar, tem muita beleza naquilo ali, né? Muita afetividade, muita solidariedade. É ótimo você chegar em casa e aí você tá cansado, não teve tempo de fazer comida, tá com preguiça, mas você bate na casa do seu vizinho e você consegue jantar sem problema, assim. Fiz isso a minha vida inteira. Não só por preguiça, mas também porque era um momento que você vai jogar a conversa fora, então você vai construindo, né, a sua rede de afeto ali e a sua personalidade com essa solidariedade. Então eu acho que isso é fundamental para a formação de como a gente vai botar o nosso olhar diante do mundo, né? Você percebe diferente quando uma pessoa está passando necessidade, você olha com mais empatia para o sofrimento do outro. Eu acho que a maré é muita coisa assim do que faz com que a gente se inspire para a luta, sabe? Porque é conhecimento de causa, né? Então a gente sabe várias vertentes que tem o mundo, conhece ele de perto, inclusive também na dor. Então tem uma solidariedade, um pouco mais de inspiração para querer transformar o que está dentro e o que está fora da favela, né? Essa luta é uma luta, por muitas vezes, muito solitária. Então, ver as pessoas se mobilizando, ver as pessoas se articulando, ocupando as ruas nas manifestações, que foram muitas, tudo com muita solidariedade e tudo com muito gás, assim, as pessoas querendo fazer, querendo que as homenagens sejam da forma mais bonita possível. Então, isso tudo, como eu disse antes, assim, deixa um pouco a cara do ressignificar a noite do 14 de março, para dizer que a gente não vai aceitar enquanto noite de barbárie, mas também ressignificar a esperança. Então, dizer que não só a vida dela não foi em vão, mas que a morte também não foi. Então, ver todas essas pessoas se mobilizando, pedindo justiça por Marielle, eu acho que elas não estão pedindo justiça só por Marielle, só porque a Marielle foi executada, mas porque elas hoje olham para o mundo de uma forma diferente, querendo que o mundo seja diferente, querendo que o mundo não mate mais Marielles. Então, é sem dúvida nenhuma um
um sentimento de gratidão, porque primeiro eu olho para isso e vejo que não estou sozinha. Segundo, que ainda é gratidão por ver as prestações de homenagem a ela, e aí a companheira, a esposa falando, tipo, que bom que isso tem sido assim. E enquanto ativista, enquanto defensora de direitos humanos, ver isso me dá esperança para seguir lutando. Porque a gente precisa ver bons gestos e boas ações para a gente acreditar que isso ainda tem esperança, né? Que a gente ainda tem motivo para seguir lutando. Eu acho que quando a gente se coloca indignados com o que aconteceu na noite do 14 de março, mas dispostos a construir algo diferente, ainda sem comprar o discurso de ódio, sem comprar a raiva, isso é sem dúvida nenhuma justiça por Marielle se concretizando.